Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e estamos mantendo essas aulas para que a gente possa continuar com o hábito de estudar a palavra de Deus e que também a gente continue aí com os nossos contatos, ainda que à distância. Espero que essas aulas elas sejam relevantes na sua vida, espero que tenha contribuído de alguma forma para o teu crescimento. E porque para mim, quando eu estudo, quando eu leio, sempre me acrescenta grandes coisas. Para mim tem sido relevante e eu espero que seja para você também. Amém? Bom, vamos lá. A aula de hoje, ela vai falar sobre as marcas de um testemunho relevante e impactante. A semana passada a gente falou sobre a prática de testemunhar o evangelho. O autor deu algumas sugestões para nós, falando que a gente deve contar o nosso testemunho, falando que a gente deve contar os milagres que Deus fez na nossa vida, que nós devemos evangelizar com as nossas ações, porque as nossas ações contam muito mais do que aquilo que a gente fala. Trouxe para nós também a dica de nós compartilharmos a palavra, que isso edifica, porque isso acrescenta a fé da pessoa. E dentro dessa temática de testemunhar o evangelho, hoje nós estamos com essa lição que fala que o testemunho, ele tem que ser impactante e relevante. Então, nós vamos estudar alguns personagens da Bíblia que trouxe para nós marcas que deixaram um legado, que deixaram uma história para nós, que muitas vezes a gente olha, passa batido, a gente conta essas histórias para as nossas crianças, mas quando a gente para avaliar o que realmente aconteceu na vida dessas pessoas, a gente entende mais o Deus que a gente serve. Então, esse tema, ele vai trazer para nós o conhecimento de que o testemunho, ele vem através de uma vida santificada. Então, a marca de um testemunho relevante, impactante, ele acontece através de uma vida santificada. A gente vai perceber também que é importante perceber que as pessoas têm que perceber em nós uma diferença. Nós não somos iguais a todo mundo, não porque somos melhores, porque não somos melhores que ninguém. Mas a pessoa que passa pelo novo nascimento, que passa pelo impacto do encontro com Deus, ela tem uma transformação de vida. E aí ela tem uma diferença sim. Os cristãos, eles são diferentes. Eles têm uma marca que faz com que eles sejam diferentes, que as pessoas olhem para eles e vejam diferença neles. No seu modo de falar, no seu modo de agir, na sua maneira de encarar as coisas, os problemas, na sua maneira de ver o mundo, né? Então, o cristão, ele tem uma diferença na sua maneira de viver. É importante também a gente perceber que para a gente ter um testemunho de vida onde as pessoas vejam na gente santificação, tudo isso vem através de uma prática de jejum, acompanhado de oração, acompanhado de leitura e estudo da palavra de Deus. É o tripé, né, que nós temos que manter alicerçados na nossa vida, porque nós precisamos praticar o estudo da palavra, a oração e o jejum, para que a gente, através disso, a gente comece a se conectar mais com Deus. E aí nós temos um relacionamento mais íntimo e sincero com Deus, e isso vai trazendo para nós experiências e uma visão ampliada das coisas. E aí Deus começa a se revelar a você, você começa a se perceber. As transformações, elas continuam a cada dia, e Deus vai começar a usar a sua vida, e você vai perceber que através dessa prática da santificação, a sua vida vai ter uma grande diferença, não somente para você, mas para aquelas pessoas que estão à sua volta. Amém? Então vamos lá. O texto áureo que trouxe aqui para nós é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, que diz assim:
Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação, ou seja, para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aqui esse texto são palavras de Paulo aos Tessalonicenses, e essa palavra ela é uma exortação à santidade, é uma vigilância pela santidade. Somos chamados para a santidade. Aqui diz que nós não temos que ter uma vida de impureza. Em algumas versões fala imundícia. Então nós não fomos chamados para viver na imundícia, na impureza, mas na santidade. E essa santidade, ela se dá na busca constante de Deus. É um processo de vida cristã, que não é uma coisa do dia para a noite. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós entendemos que somos pecadores e que precisamos de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, nós temos o Espírito Santo em nós e o perdão dos nossos pecados é instantâneo. Mas a santificação é um processo. A salvação ela é instantânea, o novo nascimento é instantâneo, mas a santificação é um processo, e é um processo que a gente de uma vida diária, constante, de busca de Deus. Amém? Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos neste mundo, a gente busca a santidade. Amém? Um outro texto bíblico que veio aqui para nós é Romanos 6, 22, que diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então a busca pela santidade tem um fim, e o fim é a vida eterna com Deus. É uma busca pela santidade, e essa busca ela é constante. Esse texto nos mostra que é impossível nós ficarmos neutros. Não tem coluna do meio nas coisas de Deus, não tem ficar em cima do muro, sabe? Não. A vida cristã é uma vida de posicionamento e escolhas, e nós precisamos entender isso. Que não tem essa de ser mais ou menos crente, ser mais ou menos de Deus, não existe isso. A vida cristã é uma vida de tomada de decisão, ou você é de Deus ou você não é. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você é escravo do pecado ou você é servo, escravo de Deus, como ele colocou aqui. Ou seja, ou o teu Senhor é o pecado ou o teu Senhor é Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, não significa que a gente nunca mais vai pecar. Não, porque temos uma natureza pecaminosa, herdada do pecado original, pecado adâmico. Então a gente tem essa essência de pecado, mas nós não vivemos no pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, que nos alerta, que nos dá aquele sinalzinho vermelho de pare, ou amarelo de presta atenção, esse caminho não. Tem o Espírito Santo que está ali nos alertando, nos conduzindo, nos convencendo do erro, do pecado, nos levando ao arrependimento quando caímos, quando erramos, quando falhamos. Então nós não vivemos mais na prática do pecado, nós vivemos agora numa vida de santificação. Nós não somos mais escravos do pecado. Percebem a diferença? De se você ser um pecador, mas não ser escravo do pecado, tem uma diferença aí. E aqui o texto fala que o fruto que colhem leva à santidade. Então, a vida de santificação te leva a colher frutos de santidade, Então, ou seja, uma vida de colheita de santidade, uma vida de você também produzir frutos de santificação. Essa é a vida de santidade, de não sermos mais escravos do pecado. Verso 14, ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo nos encoraja, encoraja os crentes de Tessalonicenses a entender que a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade,
é o que nós devemos buscar, né? Essa graça de Deus em nossas vidas. A santificação, ela é um processo de crescimento cristão. É um processo de crescimento cristão que vem o quê? Através do Espírito Santo, que nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo. Nessa caminhada, nesse processo de santificação, você vai a cada dia se olhando mais, a cada dia se percebendo mais, a cada dia permitindo mais que o Espírito Santo tome conta da tua vida e faça a sua obra transformadora, e você vai sendo transformado a cada dia. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai enxergar o seu estado, as suas manchas, né? E aí você vai começar a se perceber, a se arrepender, porque Deus é santo e a santidade de Deus nos constrange, e a gente vai se corrigindo cada vez mais, e aí a gente vai se tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Isso é lindo, não é verdade? Então, a lição de hoje, ela traz para nós 3 histórias bíblicas que nos leva a perceber a marca de testemunhos relevantes e impactantes. A Bíblia, ela é repleta de histórias maravilhosas que nos encoraja, que edifica a nossa vida, que acrescenta a nossa fé. Mas a história que nós vamos ver hoje é a história de Daniel na cova dos leões, a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo ardente, e também a história de Estevão, que foi o primeiro mártir na história da igreja. Então a gente percebe que a Bíblia, ela é repleta de histórias de homens e mulheres que confiaram no Deus Todo-Poderoso, e isso trouxe resultados para suas vidas. Então essa lição vai nos encorajar a entender que a nossa vida, que o testemunho que a gente dá para a sociedade, para as pessoas, a nossa caminhada de fé, ela tem um resultado que pode impactar vidas, que pode mudar a história de pessoas. Você pode marcar a sua geração com o teu testemunho de vida, você pode marcar a história da sua família, você pode mudar a história da sua casa através do seu testemunho. Então o primeiro ponto fala assim: firmeza da fé diante dos desafios. Então, mesmo diante de desafios que a vida nos proporciona em diversas áreas, seja no campo financeiro, familiar, na área da saúde, oposições, resistências, perseguições, são tantos os desafios que nos cercam nessa vida que a gente tem, e mesmo diante de desafios, nós precisamos permanecer firmes na nossa fé. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel era um jovem da família real, e quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou cativo lá algumas pessoas, e incluindo Daniel, ocorreu isso mais ou menos em 605 a.C., a gente percebe nessas histórias o testemunho de fé que foi um grande diferencial na vida dessas pessoas que foram levadas cativas lá para a Babilônia, e mesmo estando ali, diante de uma outra nação, como escravos, no meio de um povo pagão, tendo a oportunidade de fazer o que quiser, porque, né, digamos assim, ninguém está me vendo, mas não, eles permaneceram fiéis diante dos desafios. Então a história de Daniel é uma história que nos marca muito, porque quando a gente vê lá que Daniel foi jogado na cova dos leões e nada lhe aconteceu. Então é uma história que a gente conta para as nossas crianças, porque Deus foi lá e tampou a boca do leão, aleluia. Mas para pensar, Daniel dormiu com leões famintos e nada aconteceu com ele. Ele não recuou. Vamos ler aqui alguns versículos? Acho que é legal nós lermos. Então, Daniel 6, o verso 3 diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, o que acontece?
Aqui no primeiro versículo do capítulo 6, fala que pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, né? Ele quis organizar o seu reino, digamos assim, que quis criar os seus ministérios, e aí ele escolheu 120 pessoas para serem os presidentes. E sobre esses presidentes estariam 3 príncipes. E dentre esses 3 príncipes nós encontramos aqui Daniel, um cativo, né, que foi levado cativo para a Babilônia. E aí é o versículo que nós lemos aqui, que Daniel, ele se destacou de todos esses 120 presidentes e se destacou também dos outros 2 príncipes. Ele se destacou e isso começou a trazer uma certa inveja no meio deles lá. Eles começaram a achar meio, né, que Daniel estava muito em evidência. E aí pareceu bem ao rei colocar ele sobre todo o reino, porque ele era encontrado nele um diferencial, ele era diferente. E eu acho que isso vazou, né, essa informação de que o rei ia colocá-lo acima de todos, né, no reinado. E aí o pessoal começou a tentar armar alguma coisa contra Daniel. Aí diz o verso 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, ou seja, achar alguma coisa contra ele, né? Alguma falha, alguma situação para acusá-lo a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, olhem só, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ele era fiel, não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então eles não conseguiam encontrar nada que pudesse acusar a Daniel. Aí diz aqui no verso 7, todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitães, os governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles não conseguiram achar nada contra Daniel. Falaram assim, na lei do Deus dele, ele é fiel, então é lá que a gente vai pegar ele. Fizeram esse edito, não podia pedir nada para outro Deus e nada para nenhum outro homem, a não ser para o rei. O rei, né, achou isso maravilhoso, mexeu com o ego já inflamado dele, achou isso muito bom, então ele falou assim, eu achei bom isso aí, vamos, gostei, né, o orgulho humano, e ele achou bacana, fez isso, só que Daniel, vejam aqui o versículo 16, quando soube que a escritura estava assinada, Daniel não se desesperou. Olha só o que aconteceu. Nada mudou na vida de Daniel. Ele entrou na sua casa, entre parênteses, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, mesmo diante desse desafio que foi lançado a ele, de que ele não podia mais buscar o Deus dele, que ele tinha que, qualquer coisa que ele fosse pedir, ele tinha que pedir somente para o rei, porque não podia pedir para outro Deus e nem para outro homem, ele continuou a sua rotina diária de devocional, de orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta, como se nada tivesse acontecendo, como ele sempre costumava fazer. Que fé desse homem! Que convicção do Deus que ele servia! Que convicção de quem ele era em Deus! Ele simplesmente foi para a casa dele, entrou no quarto dele e fez tudo como antes ele costumava fazer. O que aconteceu? Vazou a informação, né? Os fofoqueirinhos de plantão foram lá, falaram, rei, o Daniel continua orando lá pro Deus dele, foi feito o decreto e tal. O que aconteceu? Ele estava lá na cova dos leões, dormiu com os leões,
deve ter dado sopinha na boca dos leões. No outro dia, ele estava vivo. E o rei não pôde acreditar no que estava vendo. Aí, o verso 24 mostra o resultado na vida daqueles que conspiraram contra Daniel. Olha só o que diz. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Os mesmos leões que dormiram com Daniel, que não fizeram nada contra ele, devoraram aqueles homens e as suas famílias. O verso 26 diz assim, o rei diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Olha que maravilha, olha que história surpreendente, que história que nos encoraja. Um homem que permaneceu firme diante de um desafio, ele não desmoronou, ele não deixou de acreditar, ele não deixou de servir o seu Deus, ele não deixou de ser fiel, e Deus honrou ele. Deus não livrou ele da cova dos leões, porque Deus poderia livrá-lo da cova dos leões, né? Poderia ter acontecido alguma coisa e ele não ter ido para aquela cova, mas Deus permitiu que ele fosse para aquela cova, mas dentro da cova Deus deu livramento para ele. Então, e não somente o nome de Deus foi glorificado através dessa ação de Daniel, de ter honrado o nome de Deus, mas através do fato dos leões não terem devorado ele, né? Porque isso foi um milagre. E como a atitude final aqui do rei de fazer um decreto que todos tremam e temam perante o Deus de Daniel. Já pensou, gente, que coisa linda você honrar Deus ao ponto de alguém olhar para você e falar assim, numa empresa, na sua família, falar, olha gente, todos temam e tremam diante do Deus da Tábada, diante do Deus de tal pessoa. Sabe, que coisa maravilhosa você honrar Deus a esse ponto, das pessoas falarem, o teu Deus eu vou servir porque você está me mostrando que ele realmente existe, que ele realmente é poderoso. Então que essa lição de Daniel venha nos encorajar a permanecermos firmes na nossa fé, mesmo diante de desafios, por maiores que eles sejam. Amém? Vamos lá, ponto 2. Firmeza na fé diante do resultado incerto. Aqui traz para nós a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles também estiveram diante de uma situação de decisão, onde eles não sabiam onde aquela decisão ia resultar, mas eles confiaram, eles escolheram confiar em Deus e tomar a decisão certa, mesmo que o resultado não fosse aquele que eles esperavam. Nós entendemos que mesmo diante de desafios da vida, que situações que vêm contra nós, nós precisamos nos firmar na nossa fé e continuar acreditando no nosso Deus e não ter a nossa fé esmorecida. É muito fácil você dizer que crê em Deus, que tem fé, quando está tudo ok na tua vida. Mas diante de situações incertas, é aí que você prova realmente se você tem fé ou não. E é isso que nós vamos ver aqui nessa lição, nesse ponto 2. Quando a gente vê aqui no capítulo 3, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, então volta um pouquinho, a gente estava no capítulo 6, volta agora para o capítulo 3, diz aqui que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, que a altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Um côvado, ele tem aproximadamente 45 centímetros, né? Dizem que a medida de um côvado é uma medida antiga, né, do mundo antigo, é da ponta do cotovelo
até a ponta do indicador. Daí aproximadamente uns 45 centímetros, 47. E então aqui essa estátua era grande, né? 60 côvados, aproximadamente uns 28, 29 metros de altura e de largura 6 côvados, quase 3 metros de largura por aí, né? Tem que fazer as contas. Então levantou-a no campo e pediu para que todos adorassem. Então todos tinham que se curvar diante daquela estátua de Nabucodonosor, né? Mais uma vez a gente vê aqui o ego de um rei, né, sendo inflado para que todos o adorem. E aí nós vemos a atitude de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Veja aqui no versículo 6, diz assim: essa era a ordem: qualquer que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então aqui, se não cumprisse o mandato do rei, imediatamente seria lançado no forno de fogo ardente. O verso 12 diz assim: o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram diante da estátua. Eles não obedeceram esse mandato, porque eles só se curvavam diante de Deus, diante do Deus deles. Então eles mantiveram a sua fé firme e as suas convicções, os seus valores, e não mudaram as suas ações. Aí vieram os fofoqueiros. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Aí o fofoqueiro deu até os nomes, ó, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Ou seja, né, olha, te desdenharam, estão nem aí pro senhor. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Né? Foram lá e dedaram os meninos para o rei. Diz aqui o verso 23 que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Eles foram amarrados, atados e foram lançados no fogo de forno ardente. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade. Olha só o que diz o verso 25. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andando, passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então, ele viu aqueles homens, não mais atados, mas soltos, andando no meio do fogo, e eles não estavam sozinhos. Eles estavam com um 4º homem. Com o 4º homem. E nada aconteceu com eles. Ele diz assim que o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Aqui a gente vê uma história de milagre na vida desses meninos que honraram a Deus, não negaram a sua fé e diante de um mandato de um rei, onde eles poderiam pagar com a sua vida se não obedecessem, ainda assim eles se mantiveram fiéis na sua fé, na sua convicção. Aí o verso 26 diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Que coisa maravilhosa! Saíram do meio do fogo e nada lhes aconteceu. Aí vem aqui mais uma situação de glória, como foi lá com Daniel na cova dos leões.
Verso 28, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Que história maravilhosa! Vivemos um tempo onde as pessoas negam a Jesus por qualquer coisa. Nega Jesus por um programa de televisão, por um programa de sábado à noite, por conta de um site ilícito que não edifica. As pessoas negam a Cristo por qualquer coisa, por qualquer prato oferecido. E aqui a gente vê o exemplo de 3 jovens que não negaram a sua fé, mesmo diante de uma situação de morte. E eles tiveram as suas vidas poupadas. E o nome de Deus foi glorificado e exaltado. Então, um cristão firme na sua fé nunca é uma vítima, mas uma poderosa testemunha do Senhor. Então, que você possa refletir sobre isso. Momentos que a sua fé foi desafiada, situações que você teve a sua fé desafiada, como você reagiu? E situações que podem vir a acontecer na sua vida novamente, de desafiar a sua fé, como você vai agir? Nós vivemos um tempo hoje de muitas incertezas, estamos aí no meio de uma pandemia mundial, nós eu particularmente nunca imaginei vivenciar isso. Eu sabia que o mundo ia piorar um dia, mais do que já estava, mas eu não imaginei que eu fosse viver para ver o que eu estou vendo nesses últimos dias. Então nós estamos diante de uma situação incerta, nós não sabemos o que vai ser de nós, do Brasil, do mundo, o que nos reserva, o que vai vir por aí. E será que nós temos essa fé para vivenciarmos situações semelhantes a essas? Que o Senhor nos encoraje, nos capacite e que Ele acrescente a nossa fé. Amém? E o último ponto diz assim: firmeza na fé mesmo diante do aparente fracasso. Mesmo diante de aparentes fracassos, nós precisamos manter a nossa fé. Sabe aquela situação que você diz assim: puxa, eu orei tanto e não aconteceu. Eu pedi tanto e Deus não me respondeu. Eu queria aquela cura, eu orei, eu jejuei, eu não fui curado. Meu pai não foi curado. Nós oramos por aquela pessoa morreu. Aí aquela sensação de que houve um fracasso. Então, eu quero te dizer que é só uma sensação, porque as respostas de Deus às nossas orações, elas nem sempre vão ser de acordo com aquilo que a gente quer. O melhor de Deus não é aquilo que nós queremos. A gente tem que estar pronto para receber o sim, o não e o espere de Deus. E esse ponto fala que às vezes, diante de aparentes fracassos, nós precisamos manter a nossa fé firme. Amém? E ele vai usar para nós aqui a história de Estevão, que está no Novo Testamento, no livro de Atos. Vamos lá para o capítulo 6 de Atos. Aqui no capítulo 6, a partir do verso 8, fala sobre o primeiro mártir, que é Estevão. Então aqui, no versículo 8 diz que Estevão, ele era um homem cheio de fé e de poder, e ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele era uma pessoa que se destacava pela sua vida, pelos atos que ele fazia. Ele demonstrava ser um homem que tinha o poder de Deus na vida dele. E isso incomodou muito as pessoas, assim como foi lá com Daniel, assim como foi lá com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Agora a gente está aqui no Novo Testamento vendo algo semelhante. O poder de Deus manifesto na vida de um homem, ele se destacando por conta disso e levantando pessoas contra ele, porque começaram a se incomodar. O verso 10 diz assim, que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito
com que ele falava. As pessoas não podiam resistir. E o mais incrível é que você vê aqui no verso 9, que as pessoas que se levantaram contra ele eram da sinagoga, né? Eram os religiosos da época, ó. Verso 9, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram de Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Disputavam com ele e não podiam suportar a sua sabedoria e o espírito que estava nele. Aí o que eles fizeram? Olha só o verso 11. Subornaram os homens para que dissessem mentiras. Olha, ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, Estevão não fez isso, mas eles subornaram pessoas para que testemunhassem falsamente contra Estevão, dizendo que ele blasfemou contra Moisés e contra Deus. Verso 12. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Mentiras. Então, testemunhas mentirosas se levantaram para acusar Estevão. Aí vamos lá para o verso 15, que diz assim: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Enquanto Estevão estava sendo acusado injustamente, falsamente, o rosto dele começou a resplandecer como de um anjo e as pessoas viram isso. Aí, o sumo sacerdote, já estamos no capítulo 7, disse assim: aí, Estevão, é isto mesmo? Aí Estevão, no capítulo 7, ele começa a dar uma aula ali. Ele começa a falar sobre a história de Israel. Ele começa a pregar sobre o princípio da graça de Deus ao homem. Ele expõe o plano de salvação para o povo de Israel e para os gentios através do sacrifício de Cristo na cruz. E ele começou a pregar, e foi uma pregação confrontadora com o pecado que estava reinando no coração daqueles homens endurecidos. E aí, o que nós percebemos? Que essa situação gerou mais confusão, porque as pessoas começaram a ficar com mais raiva de Estevão. Veja o capítulo 7, verso 54, o que diz? Enquanto Estevão falava, olha só, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Rangiam os dentes de tanta raiva que estavam de Estevão. Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. O grande segredo de Estevão para passar por situações como essa que ele estava passando não era o seu conhecimento. Não era o seu conhecimento, mas a sua vida de santificação e cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela incomoda. Uma pessoa que tem uma vida santificada, ela incomoda as pessoas que não têm esse mesmo padrão de santificação. Então a gente vê aqui que Estevão, ele incomodou porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que não dá para andar vazio, não dá para andar com meio tanque cheio. Nós precisamos andar cheios do Espírito Santo de Deus, não cheios de nós mesmos, não cheios das nossas convicções, daquilo que a gente acha, não cheio das coisas deste mundo, dos valores deste mundo, mas cheios do Espírito Santo de Deus. E o texto diz que o ódio dessas pessoas começou a aumentar, e aí diz o verso 55, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, que estava à direita de Deus. E ele ainda diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé
a mão direita de Deus. E aí ele começa a ser apedrejado. Todos começam a gritar com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Todos avançaram contra ele, cheio de ódio, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E diz o verso 58 que começaram a expulsá-lo da cidade, apedrejando ele, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Alguém já ouviu falar nesse jovem? E aí a gente vê a história desse jovem Saulo lá a partir do capítulo 9 de Atos, a história da conversão de Paulo. Então, Paulo, ainda Saulo, aqui, ainda jovenzinho, estava recebendo ali as vestes daqueles homens que estavam apedrejando Estevão, Eu vejo como que se eles estivessem tirando as túnicas e as capas, e colocando aos pés do menino e falando, olha aí pra mim, cuida aí pra mim um pouquinho, que eu vou fazer um servicinho ali. E começaram a apedrejar Estevão. E aqui diz o texto que Estevão, ele, no verso 60, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então a gente vê que Estevão, ele morreu apedrejado, fazendo o que era certo, honrando o seu Deus, crendo e confiando e tendo fé em Deus. Então, você pode olhar para essa história e dizer assim, puxa, por que Deus não livrou Estevão? As respostas de Deus nem sempre são aquilo que nós queremos ver e ouvir. Nós sabemos que a partir daí houve uma grande expansão do Evangelho de Jesus Cristo e os apóstolos se fortaleceram ainda mais e o Evangelho se expandiu ainda mais, e aí veio a conversão ainda de Paulo. Paulo, mesmo ele conhecendo a palavra que era a Torá, ele não conhecia o Senhor Jesus, e Paulo se converteu e foi um grande divisor de águas, na história, e o perseguidor foi convertido e passou também a ser perseguido. Então nós vemos aqui nessa história que mesmo diante de um aparente fracasso, porque a gente viu aqui a morte de um homem, nós entendemos que a nossa fé, ela precisa permanecer firme. Mesmo que você veja situações que você não entenda, que você às vezes não concorda, que você fala assim, Deus, eu não entendo por que está acontecendo isso. Confia em Deus, continue com a sua fé firme em Deus, continue entendendo que o seu testemunho de vida, ele tem que ser relevante e impactante, assim como foi com Daniel, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim como foi com Estevão, que mesmo perdendo a sua vida, o nome de Deus foi glorificado através da vida dele. Amém? Amém? Então, que nós sejamos nesse dia encorajados através dessas histórias, encorajados a continuar praticando o testemunho do Evangelho e que o nosso testemunho de vida seja relevante e impactante. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você possa compartilhar aí as suas experiências, que você possa compartilhar aquilo que Deus tem feito na tua vida e situações que você foi confrontado, que você foi desafiado e você não renunciou à sua fé, mas você continuou firme na sua fé. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida e até a próxima, se Deus quiser. Amém?